Noite, irmã Madalena. Graça e paz. Bom ter você aqui com a gente. Nós vamos aguardar mais um minutinho para mais pessoas entrarem. Já iniciamos o nosso pequeno grupo. O assunto de hoje é Deus, aquele que nos ama. Nós continuamos estudando sobre quem é Deus e hoje temos um assunto muito bonito que é Deus. Quem é Deus? Aquele que nos ama, tá? Vamos aguardar mais uns segundinhos e aí já vamos iniciar o pequeno grupo de hoje. Ok? Chegou também a Gislaine. Deus te abençoe. Eu vou estar orando nesse momento para Deus abençoar esses 30 minutos que nós vamos ficar juntos aqui, que possam ser 30 minutos edificantes na presença de Deus. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora eu peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre o estudo da tua palavra, sobre esses minutos que nós ficarmos juntos aqui, Senhor Deus, que possam ser minutos que nos edifiquem, Senhor Deus, que edifiquem a minha vida, edifiquem a vida dos meus irmãos, das pessoas que estão assistindo, daqueles que porventura vão assistir depois, que nós possamos compreender ainda mais o amor que o Senhor tem por nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Deus nos deu o privilégio, a graça de estarmos aqui. Vamos começar. Vamos começar nós três, por enquanto. Eu gostaria de fazer aquela perguntinha quebra-gelo e você vai fazê-la para você na sua casa, para que você também possa, de alguma maneira, fixar aquilo que nós temos aprendido. Eu diria o seguinte: o que você aprendeu sobre Deus nas últimas lições? E o que mudou na sua mente em relação a Deus? Esses últimos estudos que nós temos nos encontrado aqui nas segundas-feiras, realmente, ou nas casas, né, onde nós fazemos também os estudos de pequeno grupo, realmente você conseguiu ter uma noção, uma visão melhor da grandeza de Deus, de quem é Deus, de ser Deus Todo-Poderoso? É muito importante a gente fazer essas reflexões, né? Principalmente em relação aos estudos dos pequenos grupos, porque a ideia realmente é que a gente cresça espiritualmente. E crescer espiritualmente também significa crescer no conhecimento de Deus, de quem é Deus, aquilo que Deus faz e pode fazer em nossas vidas. Então, fica essa pergunta para você responder para você mesmo. Você tem crescido em entendimento em relação a Deus, de quem é Deus, dos atributos de Deus? É muito importante que a gente esteja crescendo nesse conhecimento. O propósito da semana passada foi o seguinte: aprendermos sobre Deus. Nós temos aprendido muito sobre Deus.
E agora nós vamos aprender sobre um atributo muito conhecido de Deus, que é o amor, né? Muitas pessoas, quando você pergunta, me defina Deus, o que vem na cabeça delas e o que elas falam, Deus é amor. E isso é verdade. Deus é amor. Isso é uma definição correta. Como um pai quer o melhor para o seu filho, Deus também quer o melhor para nós. Então precisamos também cuidar com essa definição de que Deus é amor. Se estamos passando por alguma dificuldade na vida, não significa que Deus é contra nós. Assim como um pai, né? Quando ele corrige um filho ou ele não dá aquilo que o filho pede, não significa que esse pai é contra o filho, de maneira nenhuma. Não é isso, né? Então, assim, Deus também não é contra nós. É muito importante que a gente consiga compreender que Ele nos ama incondicionalmente, tá? O amor de Deus, ele é incondicional em favor de nós ou a favor de nós. Um amor sem condições. Incondicional é um amor sem condições, ou seja, não importa o que a pessoa, o que o homem fizer, Deus vai continuar amando o homem, amando a pessoa, indiferente do que essa pessoa possa praticar ou fazer. E você consegue imaginar isso? É difícil, né? A gente imaginar isso, que Deus ama as pessoas de uma forma tão tremenda assim. Eu falei semana passada para os pequenos grupos que por mais que a gente queira imaginar o amor que Deus tem por nós, porque nós temos um sentido de amor, né? Quem é pai, o quanto ama o seu filho, ou quem é mãe, o quanto ama o seu filho, né? E é um amor tremendo. Mas mesmo com essa noção de amor que nós temos pelos nossos filhos, eu posso afirmar com toda tranquilidade, nós não temos ideia do tamanho do amor que Deus tem por nós. É um amor extremo, imenso, maravilhoso que Deus tem pelas nossas vidas. Muito maior do que nós possamos imaginar. Ou eu diria, a nossa mente não é capaz de imaginar, de entender o tamanho do amor que Deus tem por nós. Tá? Então isso é algo que eu gostaria que fixasse hoje na nossa mente. Que Deus nos ama com um amor tão grande que não é compreensível à nossa mente. Alguém que ama sempre. Deus é alguém que sempre nos ama. Não importa o que eu vou fazer. Esse amor é enorme. Esse é o amor incondicional. Ele é um amor indestrutível, que nem mesmo você ou eu conseguimos apagar ou afastar ou dizer assim, Deus não vai mais me amar. Deus vai continuar me amando. Você não é capaz, eu não sou capaz de destruir o amor que Deus sente por mim, que Deus sente por você, que Deus sente por nós. E a Bíblia mostra que o amor de Deus é assim, um amor indestruível, um amor tão grande que não conseguimos imaginar como ele é imenso. Vamos examinar as Escrituras. O texto que nós temos hoje está em Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler de 14 a 19 hoje. Então diz assim, a partir do 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que,
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa passagem é maravilhosa. É uma passagem que realmente, se nós analisarmos ela, nos aprofundarmos nela, nós vamos ver que é algo maravilhoso que está exposto aqui na palavra de Deus. Se é verdade que Deus nos ama, irmãos, por que muitas pessoas evitam a Deus? Por que será? Essa é uma resposta que cada um de nós tem uma resposta diferente, e nós podemos encontrar algumas respostas dentro da palavra de Deus, mas eu diria assim, as pessoas evitam a Deus, primeiro, porque não permitem ou não querem permitir que Deus entre nas suas vidas. O ser humano acha que ele tem que ser o dono das suas ações, das suas atitudes, do seu destino. E por isso ele não permite ou ele evita que Deus possa derramar o seu amor em suas vidas. E isso é muito triste, porque o que Deus tem a oferecer é algo maravilhoso, é um amor grandioso, é um cuidado maravilhoso que Deus tem a oferecer para as pessoas. Outras pensam, esse negócio de Deus é algo que vai me tirar o prazer. Eu não vou ser mais uma pessoa feliz se eu servir a Deus. E é um outro engano tão grande. Porque a alegria verdadeira, felicidade verdadeira, só existe em Jesus Cristo. Não existe no mundo. Por mais que as pessoas procurem esse amor, essa felicidade, ela é momentânea e ela vai passar e passar bem rápido. Por isso muitas pessoas evitam, então, a Deus e esse grande amor que Ele tem para oferecer às pessoas. De acordo com Efésios 3, quais são as dimensões do amor de Deus? E o que você acha que Ele quer dizer? Muito bem. As dimensões do amor de Deus. Boa noite, irmão Valdir. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Segundo Efésios capítulo 3, olha só, lá no versículo 18, ele diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com todos os crentes, com todos os irmãos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Qual seria a dimensão? Qual que seria o tamanho desse amor de Deus? Eu creio que o apóstolo Paulo, porque a gente percebe isso quando Jesus fala, né? Ele sempre usa as metáforas, coisas que o ser humano consegue enxergar para que ele consiga definir. E eu diria assim, por que ele vai usar aqui para definir, para falar em relação ao amor, largura, comprimento, altura, profundidade? Porque assim, se você conversar, por exemplo, com uma criança e falar para ela assim, eu te amo tanto assim. Aqui você vai dar uma olhada.
Aí se você fala assim, eu te amo tanto assim, qual que vai ser a compreensão dessa pessoa? Que quem ama tanto assim, dessa criança, ama muito mais do que quem ama tanto assim. Então é isso que o apóstolo Paulo quer trazer para nós aqui, para que na nossa mente, a gente consiga ter uma dimensão que esse amor é imenso, tá? Muito grande. E daqui a um pouquinho eu vou dar as dimensões para vocês. Mas são essas, tá? Daqui a um pouquinho eu vou dar a largura, eu vou dar o comprimento, eu vou dar a altura e a profundidade do amor de Deus por nós, tá bom? Muito bem. Outra pergunta que nós trabalhamos essa semana que passou foi: quem Deus ama e o que isso faz com a nossa autoestima? Então, irmãos, Deus ama a todos, tá? Deus quer toda a sua criação, que toda a sua criação vá para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse amor de Deus, você está incluído, meu irmão. Eu estou incluído. Nós estamos incluídos. Todas as pessoas do mundo inteiro estão incluídos neste amor. Deus ama a todas as pessoas. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele ama a todos e da mesma forma. Ele ama igual a todas as pessoas. Então, você pode ter certeza disso. E quando você falar para alguém, você pode falar com toda a convicção que Deus ama a todas as pessoas. Mas, pastor, a todos? Sim. Aquele bandido, ele ama. Aquele assassino, ele ama. Aquele adúltero, ele ama a todas as pessoas. Tá? São frases do mundo que o diabo plantou na mente das pessoas e, infelizmente, ele acaba plantando dentro da mente de alguns cristãos, tipo, bandido bom é bandido morto, esse aí não tem mais recuperação, esse aqui não tem mais jeito. Tem sim, tá? Tem jeito se a pessoa se entrega para Deus, qualquer que seja o estado de vida que ela está, tem jeito sim. Então, quem Deus ama a todas as pessoas. Jesus veio e morreu na cruz por todas as pessoas. Eu tenho uma outra pergunta que a gente colocou no estudo. Paulo ora a Deus para quê? No versículo 16 e 17. Olha o que diz. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então, para que Paulo ora? Ele ora para que realmente o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós possa realmente nos fortalecer e que nós possamos ter uma fé em nossos corações de convicção, de certeza, que não há dúvida nenhuma que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele mora dentro dos nossos corações e que nós possamos ser fundamentados nesse amor de Deus. Tá? Nós temos uma outra pergunta aqui que diz assim: diga algumas palavras que descrevem Deus. Aqui, nesse texto, a gente não tem mais tantas palavras, mas nos últimos estudos, nós aprendemos muitas coisas que descrevem Deus. Que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, que Deus é muito rico, Então nós temos muitas coisas que descrevem
Deus. No versículos mais aqui, desse texto de hoje, nós podemos ver, por exemplo, poderdes perfeitamente compreender, versículo 18, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Deus é descrito aqui como sendo alguém que tem muito poder, sendo alguém que nos ama de forma tão grande que excede o entendimento, ou seja, a gente não compreende. Eu estava falando no começo, talvez você não estava ainda aqui junto com a gente, que o amor de Deus por nós, ele é tão imenso, é tão grande, que nós jamais vamos compreendê-lo, porque ele é um amor indestrutível. Indiferente do que nós fizermos para Deus, nós não vamos conseguir destruir o amor que ele sente por nós. E isso para nossa mente, isso excede ao nosso conhecimento. Por quê? Porque nós somos humanos, somos falhos e é difícil, né? Enquanto a outra pessoa nos agrada, nós amamos ela, né? Mas a partir do momento que a outra pessoa começa a falar mal de nós, começa, né, a ter atitudes que não nos agradam, a gente já tem dificuldade de amar essas pessoas, né? Mas tem muita dificuldade de amar. Por isso, o amor de Deus, ele excede a todo entendimento que nós possamos ter. Como Deus demonstra o seu amor por nós? Como Deus demonstra o amor por você, por mim? Primeiro, dando a sua vida na cruz. Essa é a maior demonstração de amor que Deus poderia dar, né? Ele deixou de ser Deus, habitou aqui na terra, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas depois que ele foi sepultado no terceiro dia, ele ressurgiu, ele reviveu e ele venceu a morte. E por isso nós também venceremos. Então, esse amor de Deus é tão maravilhoso, mesmo nós não merecendo, ele nos amou e nos deu a oportunidade de termos a vida eterna e vivermos com ele. E ele demonstra o amor por nós, nos perdoando dos nossos pecados, né? Como somos falhos, como cometemos pecado, como nos distanciamos fácil de Deus. E ele está sempre de braços abertos para nos receber. Eu falei domingo de manhã, no culto das 9 às 9h30, não sei se você estava com a gente, explicando um pouquinho o que acontece com o ser humano em relação à compreensão do pecado. Tá? Por que o normal é nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, certo? Mas nós precisamos entender o seguinte, que pecado é igual a desobediência a Deus. Então, quando eu desobedeço a Deus, eu cometo pecado e eu preciso pedir perdão. Entendemos isso? Tá? Nós, como humanos, geralmente nós só nos lembramos e pedimos perdão a Deus do pecado cometido, certo? Mas se desobedecer é pecado, então nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos pedir perdão quando somos desobedientes, mesmo que nós não interpretamos isso como um pecado. Se nós vamos lá para Jesus falando assim, pediram para ele resumir, né, os mandamentos. Ele disse que o primeiro, que amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças, né? E o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, que é semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo.
Agora eu te pergunto, nessa semana que passou, você amou o próximo como a ti mesmo? Você quis o bem para o próximo? Você se esforçou para fazer ao próximo aquilo que você se esforçou para fazer para você mesmo? Se nós não fizemos, temos que pedir perdão a Deus, porque nós desobedecemos ao mandamento dele. Quando Tiago disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, será que Deus deu alguma oportunidade na semana que passou para você fazer o bem? Por mais simples que seja. Talvez você teve a oportunidade de dar um copo d'água para alguém que precisava, orar por alguém que estava doente, dar uma palavra de amor por alguém que precisava, não sei. Então veja, irmãos, quando nós temos essa oportunidade e somos desobedientes a Deus, nós também cometemos pecado. Por isso que João escreveu dizendo, se dissermos que não temos pecado, já pecamos. E nos tornamos mentirosos e fazemos a Deus mentiroso se nós fizermos isso. Então, precisamos ter essa consciência como os filhos de Deus da nossa limitação, tá? Muito bem. Para encerrarmos, o que falta na sua vida para experimentar mais o amor de Deus? Né? Fiz uma pergunta no início para você, lá na sua casa, para você pensar, meditar, né? Você tem aprendido? Você aprendeu sobre Deus? Todos esses estudos que nós temos feito, ou aqui, ou nas casas, ou lá na igreja na quarta-feira, sobre Deus, sobre os seus atributos. Você realmente tem um entendimento melhor já de Deus, de quem é Deus, de o quanto que Ele te ama, como é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Agora a pergunta é, o que falta na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que a gente possa experimentar mais esse amor de Deus? Não sei o que o Espírito Santo está falando para você. Leitura bíblica para conhecer mais a Deus? Oração? Será que falta oração? Falta dizer sim, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Ou seja, quando Deus mostra, o Espírito Santo mostra para nós, olha, faça isso, Luiz, vai atrás disso, ajude aquele irmão, ore por esse irmão, faça aquela coisa. Será que eu tenho respondido com um positivo? Porque se eu começar a responder com um positivo, eu vou começar a experimentar mais o amor de Deus em minha vida. Então, para você meditar, para você orar sobre isso, o que falta para você experimentar mais esse amor de Deus? Falta fé? Peça a Deus para aumentar a sua fé, para que você tenha essa convicção, essa certeza de que você pode experimentar esse amor maravilhoso de Deus. Na conclusão, eu quero responder aquela pergunta de vocês que eu fiz no começo, né? Quais as dimensões do amor de Deus? Nós vimos lá no versículo 18 que ele diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. Muito bem. O amor de Deus, meus irmãos, ele é largo o suficiente para incluir a todos. Lembra que eu falei para vocês no início? Deus ama a todos. Então, o amor de Deus, ele é largo o suficiente para incluir todas as pessoas. O amor de Deus, irmãos, ele é comprido o suficiente para durar para sempre. Ninguém vai conseguir destruir o amor de Deus. Ele vai durar para sempre, de eternidade a eternidade.
Esse é o comprimento do amor de Deus. Alto, o amor de Deus, ele é alto o suficiente para estar em todo lugar. O amor de Deus está presente em todo lugar, em todo momento da vida das pessoas. Sempre que nós precisarmos, nós podemos e devemos nos lembrar que o nosso Deus nos ama e está presente em nossa vida. E por último, o amor de Deus, ele é profundo o suficiente para cuidar das minhas necessidades, das tuas necessidades, das nossas necessidades. O amor de Deus, ele é profundo o suficiente para cuidar das nossas necessidades. Grave isso. Ninguém vai te amar mais do que Deus te ama. Por isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, porque esse amor é um amor maravilhoso. Excede ao nosso entendimento, não conseguimos compreendê-lo de tão grande que ele é. Inclusive, ele é indestrutível. Nada que você, que eu faça, vai destruir o amor que Deus sente por nós. Amém? Que Deus possa te abençoar aí na sua casa, que Deus possa nos abençoar, que cada vez mais possamos ter um entendimento melhor de Deus, de quem é Deus, do quanto que Ele nos ama, do quanto que Ele é poderoso e o quanto Ele fez por nós lá na cruz para termos a vida eterna. Nós vamos orar e aí nós encerramos o nosso pequeno grupo de hoje. Vamos orar então pelo meu pai, vamos orar pelo Ailton, né? Que fez consulta hoje. Vamos orar pelo Leandro, sua família e por os demais irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade, nossos amigos. Senhor Deus, quero te louvar e te agradecer por esses minutos, Senhor, que nós ficamos juntos aqui, Senhor Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse momento, que está colocando a sua necessidade ou talvez o seu agradecimento agora diante de Ti, Senhor. Mas, de modo especial, eu quero pedir pela vida do meu pai, da minha mãe, Senhor. Quero pedir pela vida do Ailton, que está fazendo aniversário hoje, Senhor Deus. Fez consulta de novo, ó Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar o Ailton nesse dia especial dele e que também na saúde dele, Senhor Deus, o Senhor possa intervir, Senhor Deus, na saúde dele. Ó Senhor, abençoe a vida do Leandro, das crianças, do Davi, da Maria Fernanda e da Mariana, Senhor Deus. Outras pessoas, outros irmãos que eu não me lembro agora, Senhor Deus, que talvez estejam passando por alguma dificuldade. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. Cuide de cada um de nós, Senhor Deus. E que esse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós, nós possamos também, Senhor Deus, crescer em amor uns pelos outros, Senhor Deus, para cuidarmos uns dos outros, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse momento maravilhoso que nós passamos juntos aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Bom restante de semana. Talvez nos encontramos na quarta, talvez nos encontramos na quinta. Deus abençoe a todos.